Diário não oficial do Brasil. Dia 252/365, 9 de setembro, segunda-feira. 1. Definitivamente o Partido da Lava Jato não é sobre combate à corrupção, não é sobre justiça. Nas considerações mais otimistas, imaginávamos que o Conde e seus procuradores tinham alguma convicção de boa-fé. Pensávamos que podia ser movido por alguma crença messiânica equivocada, mas nem isso. 2. O último vazamento das reportagens da Vaza Jato deixa clara a intenção política do Conde e associados e o nível de corrupção assumido no cumprimento da tarefa que tomaram para si de aprofundar o desgaste da imagem da presidenta Dilma Rousseff, de colocar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um homem pequeno e mesquinho que queria garantir a sua impunidade através da ocupação de um cargo, e assim abrir caminho para o golpe, para o ataque à democracia armado por aqueles a quem diziam combater. O Partido da Lava Jato sabia estar atirando num alvo político de peso. Sabia que a presença do presidente Lula no Planalto era um esforço que poderia barrar o golpe em curso e assegurar a normalidade do processo democrático. 3. O golpe nessa sua etapa nos transforma num país cujo futuro é a morte. Voltamos a ser uma colônia agrícola, queimamos a Amazônia para satisfazer os interesses de alguns predadores míopes ligados à exportação de carne, soja e madeira, limitamos o investimento da Petrobras e nos encaminhamos para privatizar a educação pública e a saúde. Atropelados pelo jogo bruto do desastre que já se mostra evidente, os articuladores do golpe do Partido da Lava Jato, expostos por parte da mídia, se tornam descartáveis. 4. Chama a atenção que grupos como o dos maçons, por exemplo, que apoiaram explicitamente o golpe, começam a apresentar outros discursos. A revista Fórum informa que o grupo denominado Maçons Progressistas do Brasil, em seu site, já pede uma prisão imediata da gangue da Lava Jato. 5. Internacionalmente, os golpistas já andam de braços dados com Trump, como gostaria. E ainda tem o horror da direita europeia. O trio antimídia, formado pelo síndico disfuncional e seus ministros da Justiça e da Economia, conseguem jogar o país no chão, no limite da recessão econômica e totalmente entregue às milícias que, segundo a especulação da imprensa, agora têm peso suficiente para definir cargos conforme seus interesses. Mas não se investiga milícia nesse país. Investigam-se adolescentes, beijos e qualquer pauta moral que o trio entenda que sirva para levantar seus seguidores das catatumbas da ditadura militar. Dia 251/365, 8 de setembro, domingo. 1. Após o 7 de setembro, digno de um programa horroroso de televisão, com um estranho personagem fantasiado de Visconde de Sabugosa, com a mais reacionária mídia corporativa no palanque, criancinhas sendo expostas como escudo, pessoas fantasiadas de gema de ovo, o presidente eleito se afasta. Por alguns dias, quem sabe, talvez nos poupe de sua presença na Assembleia da ONU e mais uma vergonha internacional. 2. A imprensa informou que o ex-capitão, que no momento está ocupando o Planalto, passou por uma cirurgia de 5 horas de duração para a correção de uma hérnia incisional. A cirurgia aconteceu no Hospital Vila Nova Estado, em São Paulo. O boletim médico informou que o quadro clínico é estável e que o síndico disfuncional ficará no hospital por 5 a 6 dias. O Mourão está no comando. 3. Ontem, no mundo real, os movimentos sociais tomaram as ruas do país, trazendo as suas pautas de reivindicações. As ruas se tingiram de preto e vermelho, em pelo menos 132 cidades no Brasil. Mais uma vez se fez ouvir o grito dos excluídos. Ainda no mundo real, hoje o PT foi às urnas. A primeira fase do 7º Congresso do Partido dos Trabalhadores aconteceu em 4.951 cidades do país, demonstrando que mesmo com toda a campanha midiática, com a falsificação de provas e a manipulação da justiça, com os crimes eleitorais e com todas as fake news, o PT cresce. 5. O país nunca precisou tanto de partidos de esquerda, populares e fortalecidos a partir da base, que reafirmem o caráter democrático das suas decisões internas em um processo eleitoral que respeita a paridade entre mulheres e homens e a participação de jovens e etnias. É preciso que nos unamos em torno de uma tarefa imensa, que é de permitir um projeto para a reconstrução do nosso futuro. Dia 250/365, 7 de setembro, sábado. 1.
No país governado pelo ex-capitão, o Twitter reverberou a hashtag VoltaPT, a partir de uma provocação do próprio. Ou vocês me apoiam, ou o PT volta, ameaçou. E os twitters responderam, é isso. Quem com o Twitter governa, pelo Twitter será degradado. 2. O dia fake news da independência que Dom Pedro ensinou com o grito do Ipiranga se torna mais falso quando o ex-capitão fala de soberania ao tempo em que emite como primeira saudação do dia a sua subalternidade a Trump. No programa da Bolsa Família, quanto menos soberania melhor. Afinal, a meta é uma embaixada em Washington. 3. Para completar a aberração, o prefeito do Rio de Janeiro, que não se escandaliza com o governador que resolve mandar assassinar habitantes da sua cidade, incluindo crianças, decide censurar uma revista em quadrinhos que continha um beijo. Matar não incomoda, beijar sim. O país do ódio, ratificado por um judiciário perdido, prossegue. A reação do público atropelou a falsa moral caquética dessa temporada de absurdos da elite trombadinha. E a procura foi tanta que as revistas esgotaram. Não deu para quem quis. 4. O prefeito do Rio de Janeiro replica seu colega reacionário do governo de São Paulo, que censurou material escolar apoiado em uma criação oportunista da direita brasileira, a ideologia de gênero, para impor ignorância e preconceito. Esses sim, irmãos siameses da violência contra mulheres, da opressão e do feminicídio que transita impune no país, do patriarcado fundamentalista. 5. Nas suas incapacidades, o governo que não tem educação básica em qualquer idioma, em qualquer ambiente, tenta, através de propaganda paga com dinheiro público, disfarçar as suas grosserias, veiculando em sítios internacionais um texto com erros básicos de inglês. No texto da propaganda, as palavras soberania e sustentável estão escritas com erro. Tudo bem que não conseguem entender o significado dessas palavras em qualquer idioma, mas poderiam contratar um tradutor ou um revisor minimamente competente e poupar o vexame de descobrir o erro através dos jornais. Dia 249/365, 6 de setembro, sexta-feira. 1. Como tudo nesse atual governo, a seção da base de Alcântara é cheia de coisas obscuras. O governo antinação brasileiro cede a qualquer negócio estranho para satisfazer Trump. Agora, tem urgência em firmar um acordo nos mesmos termos que ele mesmo, o ex-capitão, votou contra em 2001 quando era deputado. 2. A revista Carta Capital reproduziu um trecho do manifesto inaugural da Frente Popular e Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional, lançada em 3 de setembro no Congresso. O atual governo ultraliberal e autoritário transformou nossa política externa em instrumento de total subordinação a outros interesses estrangeiros, como ficou patente no acordo firmado com os Estados Unidos para a utilização da base de Alcântara e no acordo Mercosul-União Europeia. 3. A urgência aprovada pelos deputados entreguistas por 330 votos contra 98 para a cessão da base seria o dote providenciado pelo papai para o Bolsa Filho apresentar no novo emprego, levar para Trump numa bandeja a nossa soberania e dignidade lá deles de presente. 4. Conforme a revista, a base de Alcântara ocupa uma área de 8.000 hectares. E com o acordo, os Estados Unidos terão mais 12.000 hectares, expulsando das suas terras 2.000 quilombolas que serão privados das suas condições de sobrevivência. O acordo não foi precedido de uma consulta prévia às comunidades tradicionais afetadas, e isso viola a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. 5. Ainda de acordo com a Carta Capital, o objetivo principal dos norte-americanos é ter uma base militar em território brasileiro. A localização da base em frente à África Ocidental seria estratégica tanto para o domínio político-militar na América do Sul e na África, como para seu posicionamento geopolítico em relação à Rússia e China. E este é o presente do síndico disfuncional entreguista. 6. O mesmo síndico eleva o grau de perversidade, tripudia e restringe o direito das famílias com criança com zika. Difícil imaginar que alguém possa descer tanto quanto esse governo. A concessão da pensão a famílias com crianças com zika fica agora condicionada a que elas abram mão do direito de lutar na justiça por assistência e medicamentos. Não satisfeito, decidem que a pensão da zika não pode acumular com o benefício de prestação continuada. Naturalmente, com os próprios filhos criados com dinheiro público e rachadinhas, desconhecem as dificuldades de se criar um filho com zika. Desconsideram que a necessidade de assistência 24 horas será coberta por uma pessoa que será excluída do mercado de trabalho e inclui outros custos.
7. A verdade é que o síndico disfuncional odeia e desconsidera tudo que diz respeito a direitos alheios, mas luta e gasta dinheiro público para enviar um dos bolsofilhos despreparados para ser embaixador, prepara outro para ser príncipe regente e protege outro das consequências dos seus atos. Ele realmente prometeu família acima de tudo. A identificação da família a ser contemplada estava nas letras miúdas. Dia 248/365, 5 de setembro, quinta-feira. 1. Parece que não temos com o que nos preocupar. Está tudo lindo, com empregos, investimento, crescimento do PIB, planos para o futuro, etc. O refúgio de Pinochet, o ultraliberal que finge dirigir a economia do país, não tendo mais o que fazer, vem a público dizer que a mulher de Macron é feia mesmo. Qual é a estética adotada por alguém que é refúgio de uma ditadura sanguinária? Provavelmente essa que já vemos diariamente pelas ruas. Travestida de morte, de fome, de falta de recursos para a saúde, com as universidades públicas paralisadas, uma estética da morte e da supremacia branca. 2. Antiestética provavelmente também é a indicação de um novo provável Procurador-Geral da República, cuja escolha é precedida de critérios bastante antiéticos, declarações misóginas e de fundamentalismo religioso. 3. O alinhamento é com o que fere qualquer senso ético ou estético, com a falta de políticas ambientais, ou melhor, com as políticas de agressão ao meio ambiente e à vida. Com violência das milícias, com as ameaças de ocupação das terras indígenas, com a locupletação, com o aparelhamento de Estado a interesses particulares, com a censura à livre expressão do pensamento, com a venda dos bens públicos. Essas parecem ser as credenciais. Bom, além, claro, de conivência com desvios do necessário combate à corrupção para operações de caça a adversários políticos. 4. Isso é que realmente é feio. Não tenho o que falar em matéria de feiura, a não ser, talvez, sair por aí cantando cinicamente: Yes, nós temos feiura. Feiura para dar e vender. Dia 247/365, 4 de setembro, quarta-feira. 1. O monstro patético, o síndico disfuncional, decide radicalizar o discurso pró-violência e tortura. Elogia Pinochet, o modelo inspirador na brutalidade, mas elogia especificamente porque matou o pai de Michelle Bachelet, para agredir da forma mais covarde. 2. O discurso de ódio e a apologia à tortura são cotidianos. Vem no pacote ungido por pastores milionários e midiáticos em nome de um deus lá deles. Um deus afeito ao imaginário da barbárie e utilizado para aterrorizar e destruir o próximo. Vem com um ministro da Economia que é refúgio da ditadura de Pinochet e tem a missão de destruir, monetizar ou privatizar qualquer riqueza que o país possa ter. Vem com o ministro da Educação no estilo torturador, a exemplo do que hoje ocupa a pasta, que utiliza seu bastão de beisebol imaginário para destruir a gramática e qualquer vestígio de inteligência ou de desenvolvimento pela educação. Vem com estímulo à destruição da floresta amazônica e dos povos que nela habitam, para romper os acordos com a União Europeia e abrir espaço para seus patrocinadores. Vem com a entrega da base de Alcântara aos americanos e a destruição das comunidades quilombolas no entorno, que convive com o discurso falacioso e ufanista de defesa da soberania. Vem com o silêncio diante da escalada da violência, dos assassinatos e a escolha de grupos responsáveis por massacres e extermínio como parceiros prioritários. Vem com a manutenção na pasta da Justiça e no comando da Polícia Federal de alguém que não consegue minimamente respeitar a Constituição. Vem com o desmonte da Ancine, que sobrevive de arrecadação do mercado, porque quer impedir todas as formas e possibilidades de livre expressão do povo brasileiro. 3. Esse é o primário distópico que a classe média colocou no poder, com suas arminhas, para cumprir o ritual macabro de destruição do país. Aquela classe média iludida que não consegue se desvincular dos modelos autoritários gerados nos porões da ditadura. Dia 246/365, 3 de setembro, terça-feira. 1. Alguns jornalistas acreditam que toda a radicalização do discurso e o estímulo às queimadas na Amazônia tinham o objetivo de inviabilizar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Ocorre que a concretização do acordo cria dificuldades para os interesses comerciais dos Estados Unidos na região. Então, como Trump não gostou, o síndico disfuncional resolveu criar situações favoráveis às queimadas, desqualificando e desmontando as políticas ambientais e produzindo discursos agressivos e desqualificados contra os países europeus e seus dirigentes. Se essa versão estiver correta, o desejo de agradar Trump é sem limites.
2. Ontem, a mídia partidária corporativa teve uma aula magna de jornalismo. Alguns jornalistas não sabem distinguir qual o papel de um jornalista, essa profissão tão importante nesses tempos de fake news. Seria interessante que os sindicatos, conselhos de classe, associações de imprensa dessem uma olhada na atuação desses híbridos de jornalistas e porta-vozes que estão atuando nos veículos de comunicação. 13. O ex-capitão se supera e acaba de uma vez só com a Ancine e as bolsas de pesquisa. Mergulhado numa vida de mediocridade e obscurantismo, o governo cortou mais de 5.000 bolsas de pesquisa da CAPES, mas os mimos e penduricalhos de outros órgãos da administração pública continuam intactos. Por exemplo, o auxílio moradia para os juízes que, de acordo com o sítio da UOL, já consumiu esse ano até agora quase 1 bilhão com esse mimo para quem já tem um salário bastante razoável. Há muita controvérsia com relação aos valores cortados, mas com certeza os juízes já ganham acima do teto, o suficiente para o próprio teto. E esses valores poderiam contribuir para o avanço da ciência, inclusive da área jurídica, tão necessitada nesses tempos obscuros. Esse é só um exemplo, existem muitos outros, desde os cartões corporativos ao auxílio paletó para deputados. Vivemos uma total inversão de valores. São 5.613 bolsas de pesquisa cortadas. 4. Em São Paulo, seguranças da rede de supermercados Ricói torturaram um adolescente de 17 anos porque supostamente tentou roubar chocolates. O adolescente foi despido, amarrado, amordaçado e chicoteado com fios elétricos nas dependências do supermercado. Ele é morador de rua desde os 12 anos e não é assistido pelo Estado. 5. Enquanto isso, Queiroz continua morando no Morumbi. O ex-capitão do BOPE, Adriano Magalhães da Nóbrega, chefe da milícia de Rio das Pedras e acusado da morte de Marielle Franco, continua desaparecido. O dirigente da Vale continua impune. E os policiais que participaram dos maiores massacres no Brasil dos últimos tempos poderão receber indulto do presidente que os chama de colegas.